Olá, tudo bom? Meu nome é Manuel. Eu sou o Hernando. Seja bem-vindo ao nosso canal Restauração da Fé. Hoje a gente está numa tarde bonita aqui de domingo, num espaço muito bom aqui de Florianópolis. Parque da Luz, fica logo aqui próximo à Ponte Hercílio Luz. Estamos aqui para compartilhar um assunto muito relevante a respeito da oração. A Bíblia, né? E dentro da Bíblia está o tema a oração. a oração. A oração que move os céus, ou seja, uma oração verdadeira e sincera, que agrada a Deus. O poder da oração. O que uma oração pode fazer para restaurar a nossa vida? O que a gente pode fazer orando para nós? Então essa nós escolheu um ambiente calmo, tranquilo, ouvir as vozes dos pássaros que Deus deixou para a gente. É meditar nessa tarde bonita. O Hernando tem alguns versículos que ele escolheu da Bíblia, que a gente estava meditando. Ele escolheu de coração e quer repassar o poder da oração. E falando em oração, nada melhor do que começamos com a oração, né? Então vamos orar. Quem vai orar? Pede você, né? Eu fazer o quê, né? Eu oro. Tá bom. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por essa tarde maravilhosa, essa tarde linda, esse momento lindo que o Senhor nos proporcionou. Que possamos ser abençoados e que essas palavras possam abençoar nossos amigos, todos aqueles que vão ouvir esse tema da oração, que ele possa ser abençoado grandiosamente e possa lograr êxito em tudo aquilo que ele desejar para o seu coração. Abençoa cada um de nós, abençoa cada pessoa desse mundo, onde quer que esteja, independente da situação que esteja passando. Estende suas mãos santas e guarda a cada um. Em nome de Jesus Cristo que te agradeço. Amém. Amém. Então é isso, gente. Para a gente começar, a gente ora, faz uma pequena oração, medita. Antes de tudo, agradecer a Deus pelo ar que Ele deu pra gente, até os passarinhos que a gente está ouvindo agora aqui cantar. Isso é maravilhoso. Então, o nosso projeto é sair um pouquinho de casa, encontrar um lugar bonito que Deus deixou, criação da terra. Então, curtir a natureza que Deus fez para a gente. Então, esse é o nosso projeto. Caminhar, andar de bike, conhecer novos lugares para meditar e levar a palavra do Senhor. Certo? É isso aí. Como o Manuel falou, vamos agora trabalhar um assunto, como eu já disse, relevante, da oração. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Manuel. Eu acredito que não só ele, todos nós, você inclusive, tem uma experiência com oração. Tem uma oração em determinado assunto, em determinado propósito e teve a resposta de Deus. Manuel, tu já teve na tua jornada algumas experiências de ter orado por algo e Deus respondeu? Sim. Atualmente agora estou orando e estou recebendo a resposta de Deus. Assim, como é que Deus te responde, Manuel? O simples fato de que a gente ora, eu faço jejum e Deus vem mostrando o caminho certo para mim. Algumas das minhas orações, não só a minha também, né? Eu vou colocar a oração da minha mãe, falando assim, estava conversando com ela esses dias, ela falou: meu filho, eu estava orando para colocar as pessoas boas no teu caminho. Aqui, ó, uma pequena demonstração. Deus colocou o Hernando na minha vida para levar a palavra do Senhor, a gente conversando, a gente vai meditando. Pessoas boas. Então, esse é um poder de oração. Só uma pequena breve de um poder de oração de uma mãe que estava angustiada, estava sozinho aqui, colocou o Hernando na minha vida. Esse é um poder de oração e vários outros que vem acontecendo na minha vida que só tenho que agradecer. É por isso que hoje nós estamos aqui, né? Estamos aqui para mostrar o caminho. Sim. Como a gente pode orar, como a gente pode fazer, o poder de uma oração, como pode chegar a Jesus Cristo, a Deus. Então, a gente não desistiu, a gente quer ponderar mais e levar mais pessoas para Cristo. Conhecer o poder da oração, que a gente ora, vocês podem orar também, certo? Assim como aconteceu na vida do Manuel, na minha vida e na sua vida, eu tenho certeza disso, na vida dos profetas, dos santos profetas de Deus, não foram diferentes. Ele orar a Deus, entregar o seu coração e obter resposta. Para esse momento, separei alguns textos. O texto-chave é Daniel, capítulo 9, que é muito maravilhoso. Está no capítulo 9, a partir do versículo 12.
No ano primeiro do seu reinado, ou seja, no reinado de Dario, filho de Xerxes, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos do qual falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e rogos, com jejum e pano de cinza. Isso é muito lindo. Que quando Daniel ele entendeu que o tempo da assolação de Jerusalém seria de 70 anos. Primeiro, o que ele entendeu? Ele leu as escrituras, lá em Jeremias. Ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias. Ele começou a orar ao Senhor. Mas essa não é a primeira vez que Daniel ele ora. No capítulo 6, versículo 10, é muito interessante que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o documento estava assinado, entrou na sua casa, orava no seu quarto, a janela aberta para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, e se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Isso é muito lindo. E Daniel, de acordo com o texto que lemos, ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta e virado para Jerusalém. E por que ele fazia isso? É muito interessante. Porque quando nós pegamos o livro das Crônicas, eu acredito que é um texto muito conhecido, que você sabe, de cor e salteado, capítulo 7 das Segundas Crônicas, versículo 14, olha que o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhcaminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O contexto aqui é muito interessante, que Salomão ele edifica o templo e apresenta ao Senhor. E quando ele apresenta o Senhor, ele vai fazer algumas orações, tipo: Senhor, se esse povo um dia pecar, e o Senhor entregar a outros povos e for levado em cativeiro, e na terra que ele estiver, lá, ele cair em si e se arrepender e orar virado para esse lugar, ouve, Senhor, e perdoa. E Daniel estava fazendo o que nesse momento? Daniel estava cativeiro. Daniel ele estava vivendo no cativeiro. Ele foi levado para o cativeiro em 605 a.C. 70 anos duraria o cativeiro. Já tinha passado 68 anos. Por quê? Porque esse ano é o ano 538. E quando ele entende que o Senhor já havia passado 68 anos, mas havia uma promessa do Senhor, ele começa a orar e confessar os seus pecados. Mas aqui é interessante esse capítulo 9, que ele ora, mas ele já vinha jejuando 21 dias, 3 semanas. Essa passagem é bem interessante, 21 dias de Daniel orando, só comia vegetais, legumes, carne de sangue que sim, não comia. É, que vai dizer nem manjares nem vinho, né? Que isso. Ele não provou nem manjares nem vinho. Esse é um texto bem significante que todo mundo já conhece, já viu falar de 21 dias de jejum de Daniel. Aí teve a resposta, que ele foi colocado dentro da jaula onde tinha os tigres, onde passou a noite com aqueles tigres. Então é algo que representa bastante o poder da oração. É muito interessante. Por quê? Porque ele, quando ele entendeu tudo isso, ele estava em cativeiro babilônico, ele, um cara que se dedicava em oração, buscava estudar as palavras, a palavra de Deus. Por que nós sabemos? Porque primeiro que ele ora virado para Jerusalém, de acordo com o capítulo 6, versículo 10. E Salomão, no capítulo 6 e 7, segundo as crônicas, diz: quando esse povo onde estiver, se esse povo pecar e for levado cativeiro, e lá onde estiver, cair em si e se arrepender e orar virado para esse lugar, perdoa. Daniel, ele ora virado para Jerusalém. Segundo ponto aqui, ele não só ora, mas ele se entrega por inteiro na presença de Deus. Ele não faz uma oração de lábios vazios para meio que se passar como um homem santo perante o povo, mas uma oração vazia diante de Deus. Não é isso que ele faz. Ele faz uma oração sincera e verdadeira. Por quê? Que aqui nós temos um texto que eu gosto muito, que é Jeremias 29 e 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então Daniel ele aplica o coração ao Senhor.
E quando nós vemos a partir do versículo 19, do capítulo 9, ele obtém sucesso. Por quê? Porque no versículo 19 ele vai dizer: ouve, ó Senhor, e age sem tardar. Ouve, ó Senhor, e perdoa-nos, e age sem tardar. Porque o seu povo e a sua cidade é chamada pelo seu santo nome. Nós sabemos que Deus tinha colocado o seu nome nos seus servos, nos seus filhos, no povo de Israel. Que hoje, com nós não é diferente. Nós somos o povo de Deus que carrega o seu nome. Então, quando Daniel ele entende e ele ora, obtém resposta. A partir do versículo 20, a gente vai ver que Deus ele envia o anjo Gabriel e vai dizer: Daniel, tu é muito amado, ou muito, em outras versões, amado no céu. Desde o dia que aplicou seu coração a Deus, ele já tinha a resposta. Só que o anjo ficou retido pelos príncipes da Média Pérsia. Mas observe que quando Daniel ele começa a orar, em seguida, Deus envia um anjo. Mas por que o anjo não chegou a Daniel e ficou preso? Porque os inimigos não queriam deixar passar, é uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual e, por outro lado, também buscando perseverança de Daniel. Porque muitas das vezes nós oramos, estou sinceramente a Deus, e já queremos que a resposta seja instantânea. Mas não é assim. Nós temos que ter paciência nesse momento. E não deixar de fazer uma oração sincera e verdadeira. Mas Davi, confessando seus pecados, outro texto que eu gostaria muito de citar, que eu acho que vocês também já conhecem, é o Salmo de Davi, Salmo 51, verso 19. É um texto muito legal, que com certeza é um dos textos que eu mais gosto. Que Davi está confessando seus pecados depois de ter pecado gravemente, depois de ter pegado a esposa do Urias e o profeta repreendeu, e ele cai em si, se arrepende, e ele vai citar no Salmo 51, verso 19, que ele poderia oferecer sacrifício a Deus e holocausto, mas o Senhor não aceitaria, porque o sacrifício, um coração contrito e aquebrantado, o Senhor não despreza. Então, um coração contrito e aquebrantado. Um coração cheio de arrependimento, que você arrepende esse pecado e não quer mais cometer. Esse é o que a gente tem que fazer. Você está arrependido do seu pecado, você tem que buscar, pedir perdão para Deus. Deus vai ouvir, vai te levantar e colocar de volta para a vida. Esse é um coração aquebrantado, contrito, coração arrependido. Deixa o Fernando aqui, já está querendo dar me socar. Não, imagina, o bicho está me mordendo aqui. Então, assim, a gente sabe muito bem, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,9, o contexto. Jesus está dizendo: quando você pode ir orar, não orais em pé, como falsos fariseus, que eles oram para ser vistos pelos homens. Ou seja, eles não oram de coração contrito e aquebrantado. Ele não quer buscar nada diante de Deus. Ele quer mostrar para o povo que ora. Mas quando vós ir orar, entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que te ouve secretamente lhe ouve. Isso é muito interessante. E assim, quando nós oramos com sinceridade, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, o que acontece com as nossas orações? Eu separei um texto aqui, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Eu gosto muito da última parte, que diz assim: tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós sabemos que João, nesse contexto, foi levado em espírito para o céu, está lá em Apocalipse. E quando ele chega lá, ele vê isso aqui diante do altar de Deus, as orações dos santos, as orações verdadeiras, as orações de quem se aquebrantou, de quem buscou o Senhor de todo o coração. Esse achará, e com certeza as suas orações, as nossas orações não vão ficar retidas, e sim vai chegar aos céus e Deus vai aceitar como incenso suave. O Manuel agora está com a palavra. Palavra já. Como o Hernando falou, eu também tenho um texto que eu acho muito bom, às vezes fico falando, Salmo 37, 91, 23, e também tem o Salmo 6, ele é um salmo muito bom também. Eu vou ler um pouquinho dele aqui só para ter uma ideia de como é bom, como é prazeroso ouvir esse salmo. Javé, não me castigue por tuas iras, não me corrija com teu furor.
piedade, Javé, que eu desfaleço. Javé, cura-me, pois os meus ossos tremem, todos os meus estremecer. E tu, Javé, até quando? Volte, Javé, liberte-me, salve-me por teu amor. Olha só, quando a gente oramos para Deus, quando a gente buscamos Deus para salvar, para ter liberdade, ter mais amor, então pedimos com sinceridade, com uma abundância de amor, algo que a gente busca, não é algo que vamos buscar de qualquer jeito. E se você tem um coração arrependido, pede orientação para Deus, ore para Deus. Olha, o Salmo está dizendo: Javé, não me castigue com tua ira. Está pedindo com carinho, com o coração aquebrantado, coração contido, para tirar todas as iras. Porque para se arrepender, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, os atos que a gente fez, é para a gente se redimir e fazer melhor na nossa vida, pois Deus coloca de volta a nossa vida. Então, não seremos julgados aqui na terra, mas Deus vai julgar a gente no céu de um olhar bom, de um olhar carinhoso, perdoará nossos pecados e a gente não tem que cometer de novo. Essas são as formas que Deus deseja para nossos filhos. Eu sempre falo, honrar os 10 mandamentos, Deus vai honrar a gente. Tem o Elias, um dos profetas, que era eternamente ligado na terra, que ele falasse na terra, chegava o céu e seria cumprido. Vamos dizer, quando ele amaldiçoou o rei Acabe, o que foi que ele fez? Ele orou ao Senhor. Nós sabemos que Elias, ele era um homem de constante oração. E o apóstolo Tiago, ele cita isso lá na sua epístola no Novo Testamento, dizendo que, acima de tudo, Elias orava. É o poder, todos os profetas são de oração. Tem vários outros. O Isaac, quando orou para Deus pedindo uma esposa, que foi que Deus deu para ele? Isaac orou ao Senhor. Interessante que quando Eliezer ele vem trazendo a Rebeca, que Isaac ainda não tinha visto, a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 24, que Isaac estava indo à tardezinha para o campo orar. Olha só, como Deus me achia. Eu não quero falar em oração. Eles são algo grandioso na nossa vida. Tem vários outros profetas que também que a gente pode citar. Eliseu é um profeta que substituiu Elias. Aí você também a gente vai ter Salomão, rei Davi até. Salomão, um exemplo, sabedoria de Salomão. Por que Salomão ele recebeu tanta sabedoria? Foi o homem mais sábio e mais rico de todo o Oriente Médio na sua época. Porque ele simplesmente orou ao Senhor. Ele tinha todo o poder, se ele quisesse, como rei, para exercer. Governar Israel, Só que ele entendeu que ele poderia ter tudo, mas se não tivesse uma oração diante de Deus, essas coisas seriam tudo em vão, insuficiente. Então ele escolheu, por sua vez, orar ao Senhor. Em resposta disso, foi o rei mais sábio e mais rico. E não pediu sabedoria nem riqueza. Não, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria para Deus. Mas, em prol disso, ele foi recompensado. Em nossas vidas não pode ser diferente. Assim na sua também. A gente tem também outros profetas que vocês leem em memória agora aí. Temos Jeremias. Temos o Paulo, quando estava preso no cativeiro lá. O que foi que ele fez quando estava preso lá? Orou. Paulo, primeiro aqui para a gente entender, quando ele cai no caminho de Damasco, ele fica ali cego 3 dias, ele está orando e jejuando. Quando o Senhor aparece a Ananias, falando a respeito de Paulo, diz o quê? Que ele está há 3 dias sem comer, sem beber e orando ao Senhor. Por isso que Paulo não é de admirar que ele sempre diz: orais sem cessar. Orais sem cessar. Então, isso é muito lindo. Na vida dos santos profetas, na vida dos apóstolos, o próprio Jesus Cristo, ele foi exemplo de oração. Ele orava muito. E ele é o nosso exemplo. E nós podemos seguir esses exemplos. E com certeza vamos lograr bastante êxito na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos
tenho mais profeta. Pedro, a oração de Pedro. Aqui, me lembro quando Pedro foi preso. Você lembra que essa aí eu me lembro. Tiago, preso com Tiago? Não, Pedro foi preso. Estava preso na prisão. 4 dias de orações. Foi pedindo proteção, pedindo gente para orar junto com ele, que ele foi liberto. O anjo libertou ele, onde tinha 16 guardas. Da guarda pretoriana. Então, ele foi preso junto com o Tiago, né? Então, o anjo veio, libertou a Pedro, e Tiago, por sua vez, foi decapitado. Não significa dizer que Tiago não orava, foi apenas porque o tempo de Deus tinha chegado para ele. O tempo de Deus é diferente do nosso. Pedro já tinha feito, o Tiago já tinha feito o trabalho dele. Então, você já concluiu o que você tinha de fazer no seu ensinamento aqui na terra. Então, hoje, a sua linhagem na terra de sabedoria, agora você vem assentar ao meu lado, de Jesus Cristo. Então Pedro foi liberto, mas como foi liberto? Poder de oração. Pedro estava preso, mas ele dobrou o joelho dele e começou a orar. As pessoas que estavam do lado de fora também fizeram campanha de oração e Pedro foi liberto, onde tinha 16 guardas. Os 16 guardas não viram Pedro sair, mas Deus mandou quem? Um anjo. Olha, interessante que Deus havia mandado um anjo a Daniel, enviou um anjo a Daniel. Na vida de Pedro não foi diferente. É de qualquer pessoas aqui do nosso mundo. Pode ser vocês, pode ser eu, pode ser Hernando. Basta a gente orar de corações abertos, aquebrantados, confiar em Deus. O Salmo 37 fala também: descansa em mim, deleite-se em mim. Então, são algo que a gente acreditar em Deus, a gente vai buscar, Deus vai te mostrar um caminho e a verdade. E várias outras passagens que tem na Bíblia, que vai te mostrar o poder da oração. E como nós devemos orar. Certa vez eu falei que não existia uma oração perfeita. Uma oração perfeita é aquela de coração contrito e quebrantado. Jesus ele dá um exemplo disso quando ele narra a parábola de dois homens, um publicano e um pecador. Não, melhor dizendo, um fariseu que se julgava ser o dono da verdade e um pecador, publicano. O fariseu, por sua vez, ele orava dizendo: Senhor, eu não sou como esse, eu dou dízimo de tudo. Ele se achava o dono, o tal. E o outro, ele batia nos pés e dizia: Senhor, eu não sou nem digno de olhar para o céu. E Jesus conclui: quem voltou de casa de bem escondeu foi o pecador, porque aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. A oração é reconhecer os pecados, é reconhecer que somos às vezes indignos, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos dignos. Então é isso. Se eu já sou perfeito, então não preciso orar. Já estou confessando um grande pecado, que eu não sou perfeito, igual aquele fariseu. Ele se achava tal por dar um dízimo, dar uma oferta, ele já, por ser conhecedor da lei, ele já se achava justificado diante de Deus. Um equívoco. Muitas pessoas erram nisso. Mas aquele outro disse: Deus, eu não sou nem digno de olhar para o céu. Esse sim achou graça diante de Deus. Até Jesus dizendo assim que não orava. Ele era prefeito, era um Deus. Estava ao lado do seu pai, como Deus veio para no nosso mundo, mas ele dobrava o joelho dele e começava a orar. Antes de ser morto, antes de ser preso para levar julgamento, ele foi fazer o quê? No Getsemane. E foi orar. 3 vezes ele orou. Só de uma só vez. Só em um só momento ele ora 3 vezes. Isso sim é um grande exemplo que devemos seguir. O exemplo de Jesus Cristo. E também a gente tem... a gente não sabe orar, mas Jesus Cristo ensina a gente a orar. Como é que a gente pode orar? Na passagem de João pergunta para ele: Senhor, como a gente pode orar? Como o Senhor, você faz um milagre, multiplicação de pães, de só pegava o pãozinho e falava: dai graça, e repartia para a multidão inteira comer. Então, a fé de Jesus Cristo é a oração.
conversava com o Pai. A oração que Jesus sempre fazia, está escrito na Bíblia, é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade. Olha só, ele está justificando que Deus é o Deus, seja feita a vontade dele, não a nossa. Então esse é o caminho para a gente poder orar e agradecer para Deus. Então essas são as coisas que a gente vai aprendendo cada dia vez mais. Hoje a gente tem uma leitura de como a gente pode fazer isso: orar, agradecer e sempre em busca de novos conhecimentos. Eu estou gostando muito de ir em busca mais de conhecimento, mais da Bíblia, onde na minha oração, o jejum que eu venho fazendo, eu venho cumprindo com a resposta de Deus. Deus vem cumprindo com a resposta dele, dizer. Então, a oração, o jejum, quando faço um jejum, como posso dizer, um jejum é equivocado. Faça de conforme você entender, conforme você acha da sua fé. Se você tem uma... Jesus sempre falava, como é que ditado? Se tem uma fé do tamanho de uma mostarda, você... clamarão as montanhas e elas vão. Se dizer a montanha vem, ela vem. Então a fé move montanhas. E tomando aqui a palavra, como o Manuel falou, e falou muito bem, que nós não sabemos orar, logo me lembrei de um texto que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo fala: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós sabemos que a gente não sabe orar, às vezes nós não sabemos pedir em oração. O próprio Espírito nos ajuda, o Espírito de Deus, o Consolador, aquele que Jesus enviou. Ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador. E Ele está com nós, e Ele nos convence de todas as coisas, do pecado, do juízo e da justiça. Então, oramos a Deus, pedindo sabedoria a Ele, com nosso coração inteiramente inclinado para o Senhor. E com certeza vamos obter uma resposta de Deus para nossas vidas. E vamos saber lidar com as dificuldades da vida, com as adversidades que a vida nos oferece, as aflições da vida. Mas com as orações, nós conseguimos vencer. Certo, tem uma palavra que ontem eu fui na igreja, eu ouvi, que eu achei bem interessante. Tipo, eu estava um pouquinho angustiado, um pouquinho aflito com umas coisas que aconteceu. E como o Fernando falou de Jeremias, eu toquei em falar aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Recebi a palavra de Javé que me dizia: antes de formar você no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu consagrei para fazer de você um profeta das nações. Olha só, como é interessante, como é impactante esse texto de Jeremias. Antes da gente se formasse no ventre da nossa mãe, Deus já o quê? Conhecia. Já conhecia. Antes de sair da madre, Ele o santificou. Santificou. Então hoje, o que a gente faz de melhor para a gente? O que a gente pode fazer de melhor? É oração. Nosso coração está sendo desviado cada dia vez mais. Cada um depende de cada um, da nossa contexto de história, o que devemos fazer. Eu quero continuar orando, buscar a palavra de Deus, sobre como eu recebi o milagre. Cara, eu vou falar para você, dar um testemunho, não foi fácil não, porque antes de receber eu estava aflito, eu estava ansioso, eu estava desesperado, mas hoje, tanto de ler a Bíblia, de ouvir as palavras, de poder sentar, descansar em Deus, eu estou começando a ver o mover de Deus na minha oração. Então, eu oro de coração aquebrantado, eu jogo para Deus: Senhor, tiro tudo aquelas dúvidas, toda aquela minha raiva e conto para Deus. A oração é você conversar com Deus de uma forma como de tudo, conta todos os seus problemas para Deus. Tira dentro de você todos os teus sentimentos ruins, todas as angústias, tire, tirar tudo
e jogar para Deus. Joga e fala, Senhor, eu quero reconstruir a minha vida com felicidade, amor, bondade. Então essa é uma forma de oração que eu faço, que eu venho fazendo jejum, agradecer a Deus por me tirar do lugar onde eu estava, dessa angústia, aquela tristeza. Então, não foi fácil. Quem disse que foi fácil? Todos nesses dias que eu orava, pedia para Deus, vinha as pessoas e falavam, não faça isso, cara, você vai ficar doente, você vai ficar doido, você tá ficando maluco, você tem que beber, deve conhecer novas pessoas. Eu falava assim, não, cara, isso não é pra mim, eu já saí daí, eu não quero mais voltar para esse lugar. Imagine uma pessoa que tem uma ferida superficial. Você pode ver, você pode passar remédio e vai até que cura. Mas se você não deixar curar essa ferida, você vai em algum lugar e você fere de novo, então você nunca vai curar essa cicatriz. Então o que eu estou deixando fazer é curar aí dentro de mim uma cicatriz. Eu peço para Deus, cada dia vez mais Ele vai colocando cura dentro da gente. São algo que a gente pede para Deus, conversando conforme o entendimento dele, pedindo orientação para Ele. O que é de melhor? Eu quero isso, mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Ele vai estreitando o nosso caminho para a gente enxergar o caminho que quer que a gente vá. Então, esse é um poder da oração. Você ora por um algo e Deus vai te mostrar um algo grandioso para você. Espere, confie e entregue em Deus. Não se desespere. Às vezes a gente fala assim, não desespere. Eu fico desesperado. Mas eu me lembro do Salmo 37, 91, 23, Salmo 6. Então, a oração de Daniel, Elias, a prisão de Pedro, que foi liberto, são coisas que quando eu fico assim, eu fico me lembrando, falando, não, eu tenho que aguardar mais, não está na hora. Entregar na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Antes de eu vir no ventre da minha mãe, já me conhecia. Antes de eu formasse, Ele já me conhecia. Então são algo que a gente deve fazer, é orar para Deus, santificar para Deus. Se você tem algum problema, conversa com Deus, Deus vai te ajudar. Não murmure. Eu vou continuar falando, não murmure contra Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para o Hernando, é melhor para vocês. É algo que a gente não deve ficar julgando porque Deus deixou fazer isso. Mas você tem que lembrar o contexto de Deus. Ele sabe das coisas que é melhor pra gente. Vamos dar um exemplo. O Hernando tá feliz agora, acontece algo na família dele, ele fica triste, mas Deus está preparando ele para ele receber algo maior ainda. Esse contexto está falando é estranho, mas é a verdade. Deus te prepara para algo melhor que vai vir pela frente. E como eu posso falar? Estou sendo preparado para Deus? Eu estou sendo preparado para Deus, sim, porque eu não quero voltar no lugar de onde saí. Muitas pessoas vão falar que eu já passei por isso, não preciso de Deus, não preciso de conselho, eu não preciso nada disso. Tá bom, gente. Pare e pense. O que foi que você já fez na tua vida? O que foi que você já fez e deu melhor para você? O inimigo vai te ajudar, sim, mas ele dá com uma mão, tira com a outra. Entendeu? Deus não, Ele dá com uma. Ele fala assim, meu filho, eu te dou com as duas mãos, mas eu vou te dar e vou te agarrar para você vir morar no mundo comigo, no mundo celestial. Essa aqui só é um preparatório da nossa vida. Essa vida que a gente tem aqui na Terra é um preparatório para a gente chegar até Deus e estar lá agradecido com Ele, sendo amado por Ele, como Jesus Cristo. Então, o poder da oração é essa, é a gente orar, persistir e não desistir da oração. Pois o dia que você conhece e começa a orar, não pare. Vai vir dificuldade, o inimigo vai falar que não está dando errado, tudo isso não vai prestar, isso é uma coisa, vão te convidar para fazer outras coisas. O inimigo é sujo. A verdade o inimigo é sujo e vai tirar você do caminho certo. Você vai orar uma semana,
2 semanas e você não vai ver resultado, você entra em desespero. Aí vem aquele amigo, vem, ó, conversa com você, aí você já vai saindo. Aí passa a 3ª semana, você se esquece da oração. Vai lá outra, ó. Quando você der, você já voltou pro caminho que você estava. Aí para você voltar de novo, só Deus na causa, só Deus na tua vida, porque é só Ele. Eu espero que tenhas gostado desse vídeo de oração, poder da oração. E esperamos que você comente o nosso vídeo para a gente poder ver o que está faltando mais, para a gente poder falar. Não é para a gente ser melhor que ninguém, não. É para a gente poder levar a palavra de Deus. Como o Hernando está aqui, a gente quer mais pessoas para vir falar em nome de Deus. Não calar nossa boca. Não ficar calado. A gente recebeu um milagre, mas esse milagre a gente tem que contar, porque Deus existe e Ele não está morto. Muita gente quer que a gente se cale, deixa isso de lado, a gente vai embora, vira as costas e seguir o mundo. Eu não quero mais esse mundo. O mundo é do inimigo. O inimigo atentou Jesus Cristo. Por que não vai tentar a gente a levar no nosso caminho? Então esse é um aspecto que a gente quer mostrar, que a oração vence qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer coisa. Basta a gente fazer o quê? Orar. Orar com fé. Orar com fé, fervor, determinação. E acima de tudo, uma oração verdadeira. Uma oração de coração, com o coração aquebrantado a Deus. Como eu já disse, não é uma oração de lábios vazios. É uma oração que verdadeiramente move os céus. Assim como Daniel, assim como Salomão, assim como Davi, Jeremias, Elias, Ezequiel. Sim, esses homens estão aí de exemplo. E o próprio Cristo também. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José. Tem tantos profetas que só na oração conseguiram algo grandioso. Olha só. Com certeza. Então, com a gente não vai ser diferente. Então, que nós possamos ponderar nessa palavra, continuar em oração, intercessão e fazendo tudo aquilo que possa agradar o nosso Deus. São as nossas palavras, são as nossas palavras para finalizar esse vídeo maravilhoso, que você possa curtir, possa compartilhar, assinar o sininho das notificações, que vai ser vários vídeos, esse mais, e é isso aí, compartilhar com seus amigos e fazer parte desse projeto conosco. Ajuda o nosso canal a crescer. É um projeto que eu e o Hernando estamos fazendo, é para levar mais palavra para Deus, palavra para as pessoas que não conhecem Cristo, mostrar a verdade, o caminho, que ele pode ser feliz de verdade, uma felicidade verdadeira, de amor, compaixão. Não é para mim, não é para o Hernando. Se fosse por isso, eu desligava a câmera, pegava a minha Bíblia, ia para a igreja. Falei, não, bora fazer uma coisa diferente, Hernando, bora fazer algo a mais para a gente. Como convidei o Hernando tinha umas ideias também. Hoje, dessa oração que a gente fez, foi ideia dele. Bora fazer um vídeo de oração, ele pegou os versículos. Então ele foi falando, só complementei aqui. É algo natural que a gente faz, tá, gente? Não é nada de programado que a gente programa por 3, 4 dias com o que a gente vai falar, como a gente vai falar, não. Veio na mente, a gente já coloca em prática, assim, né? Vê na mente, assim, um versículo da Bíblia que tocou a nós, a gente lê, pondera. E a gente vem, escolhe um lugar bonito como esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha só a natureza. Tem um campo ali, né? Tem um campo. Gente aqui passando, as pessoas jogando futebol ali, tá? Logo vai ter uma ponte maravilhosa. Só o barulho dos passarinhos que tem aqui. São algo grandioso que a gente pode fazer diferente. Entendeu? É mostrar que Deus colocou o mundo pra gente viver de uma forma certa, correta e verdadeira. Não se desviar do caminho. Entende? É isso aí. Então esses são nosso vídeo. Curta, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer, para a gente poder levar mais palavra do Senhor. Venha fazer parte do nosso projeto também.
Um dia a gente quer visitar vocês nas suas casas de vocês também. Não para poder fazer vídeo, mas se vocês aceitarem a gente faz, né? Mas a gente quer ir também. Meu tomar projeto... café antes não toma. A gente quer levar um pouquinho da palavra do Senhor para vocês, tá bom? É como se fosse um missionário. Ir na sua casa, falar sobre de Deus, de Cristo. Conversar um pouco, contar um pouco da experiência. Então, esses são o nosso projeto, Hernando. Esses dias agora a gente tá um pouquinho corrido pra gente, que a gente não tá sendo muito de bike, é trabalho. Muito trabalho, é faculdade. Colégio, né? Faculdade, enfim. Mas a vida é essa aí, né? Deus tem nos proporcionado algo, ou seja, a resposta das nossas orações, então não devemos reclamar, então temos que abraçar. Respeitar e confiar em Deus. Primeiramente é isso. Então, eu vou deixar a oração para ele, tá? De novo. Eu vou deixar a oração final para ele. Depois a gente vai mostrar um pouquinho da ponte aqui de Florianópolis. O meu nome é Ercílio Luiz. Ercílio Luiz. Tá bom, vamos orar então? Querido Pai Celestial, nesse momento te agradecemos uma vez mais por ter nos oportunizado esse momento maravilhoso, esse vídeo maravilhoso, a palavra. Te agradecemos pela palavra que o Senhor colocou em nosso coração, que nós possamos refletir cada dia na oração, orar, buscar respostas, entregar sempre nossos projetos em suas mãos. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que vai assistir esse vídeo e as pessoas também que não vai poder por algum motivo. Abençoa a todos, que possamos ser fortalecidos cada dia mais em sua presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então é isso, gente. Curtida, dá um likezinho no nosso vídeo, compartilhe, divulgue mais para pessoas. Se você tiver um amigo que nunca ouviu falar em palavra de Deus, mande para ele. A gente começou agora a fazer o canal, a gente não sabe muito como montar, na verdade, né? A gente faz aqui por fazer pra gente, mas o nosso objetivo é levar a palavra do Senhor para mais pessoas, tá bom? Ajude nosso canal a crescer. A gente vai fazer um pequeno vídeo depois ali da ponte e vou mostrar para vocês como o lugar é bonito. A gente dá para viver em Cristo com uma felicidade verdadeira, tá bom? Não se esqueça de ler a Bíblia, tá bom? Essa aqui é que eu estou usando. Tem vários tipos de Bíblia. Tem a Bíblia católica, evangélica. Aquela uma grande que você tem lá. Aquela ali é da CPAD, Bíblia de aplicação pessoal. Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Então, é muito boa também. Tem da NVI, tem vários outros, né? Que é a nova versão também, a nova versão atualizada. Então, tem várias versões. Então, temos também no celular, temos aplicativo, né? No celular, precisamos baixar no celular e assistir, ler onde quer que estejamos. Então, para ler, quem quer, para ler não é dificuldade, né? Temos aí em todos os meios. Ou seja, tem vários meios de meditar na palavra do Senhor. Certo. Existem vários tipos de Bíblia, mas só existe um Deus, tá? Deixar bem claro. Pode existir vários tipos de igreja, mas só existe um Deus. Só existe um Deus, tá bom? Eu confio nesse Deus, justificador, generoso, amoroso, piedoso, que ama cada um de nós. Então, Deus odeia o pecado, mas Ele ama os pecadores. Então esse é o nosso vídeo. Gente, ajude a crescer o nosso canal. Dá o like e comenta o nosso vídeo. Isso aí, gente, como a gente acabou de falar, daqui na Ponte Ciro Lourdes, dando um rolê, uma andada aí de boa com o Hernando aí. Se não der pra ouvir muita voz porque tá ventando muito, hein? Dá pra ouvir muito, mas estamos aqui, felizes da vida, curtindo esse ambiente maravilhoso que vocês podem notar. Que bastante gente movimentada, não poderia ser diferente. Um lugar como esse é o cartão postal de Florianópolis, né? Florianópolis, isso. Um lugar bem bonito, bem tranquilo. Bem bonito mesmo. E eu fico grandão aqui, né? Fico bonitão, então... o cara mesmo é mala, hein, gente? Eu tenho que suportar uma mala desse aqui do meu lado. Mas é de boa, a gente fala em Cristo, tá bom, né? Fica de boa. Ele é gente boa mesmo. Bora lá, mano.
Fechou, vamos embora pro mar, tomar um banho, gente. Falou!